Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências. E a prosa de hoje é uma prosa extremamente interessante e o tema é profissionalização da empresa familiar, desafios e soluções. A profissionalização de empresas familiares enfrenta desafios como a resistência à mudança, conflitos de interesse e falta de planejamento sucessório. Soluções incluem a implementação de práticas de governança corporativa, como a criação de conselhos consultivos independentes e a definição clara de papéis e responsabilidades. Investir na capacitação dos membros da família e na contratação de gestores externos com experiência pode trazer novas perspectivas e habilidades. Além disso, é essencial estabelecer processos transparentes de tomada de decisão e comunicação eficaz para mitigar conflitos e alinhar objetivos. Essas ações são fundamentais para garantir a sustentabilidade e o crescimento da empresa no longo prazo. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer mais inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa fantástica, eu terei o privilégio de trazer aqui a Jordânia Tavares. Olha só que honra, que orgulho receber aqui a Jordânia para a gente fazer uma prosa com Bertalha e falar sobre um tema que é extremamente interessante. Jordânia, seja muito bem-vinda à Prosa com Bertalha. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite e um oi aí para todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo a gente aí nos canais. Que legal, Muito Jordânia. obrigada. Tenho certeza que vai ser uma contribuição fantástica que você está trazendo aqui para a prosa. Jordânia, quem é a Jordânia? Vamos lá. A Jordânia, ela é mãe do Lucas, de um menino de 14 anos, esposa do Luciano, que é um parceiro de muitos anos casada, que é muito importante na vida profissional, a parcerias que a gente tem aí, eu com meu esposo e as demais pessoas com seus companheiros e companheiras, né? Bom, eu comecei a minha carreira muito cedo. Naquela época podia trabalhar desde novinha, né? Então, com 14 anos eu comecei já na área industrial, numa empresa metalúrgica. E assim eu fui me desenvolvendo ao longo desses anos. Já estou há 30 anos aí, um pouquinho mais nessa área aí. Hoje eu sou CEO de uma empresa que veio de uma origem familiar, né? E hoje eu que sou a CEO, que estou à frente dos negócios desta empresa aí, que é a Highflex, né? Que é da área metalúrgica também. Uau, fantástico! Eu tenho certeza que vai ser uma contribuição muito legal aqui na prosa. Foi a Célia Queiroz que te indicou, você vai estar lá no Fórum da Manufatura. Jordânia, vamos pedir para o pessoal já curtir aí a nossa prosa, né? Dar um joinha para a Jordânia aí, vai ser muito interessante. Se inscrever no canal, né? E acionar também o sininho da notificação. Ajude a gente a compartilhar, porque o nosso canal é um canal voltado para o conhecimento contínuo. Jordânia, contextualiza um pouco esse tema para a gente. Eu acho um tema fantástico, né? Porque a gente fala empresa familiar, em tese, toda empresa inicia como familiar, né? Até se profissionalizar. Comenta um pouco para a gente sobre isso, Jordânia. Na minha vida acadêmica, eu aproveitei a oportunidade na época dos trabalhos que nós tínhamos e sempre voltado a fazer estudos relacionado à empresa familiar na época, né? Eu achava esse tema importante porque a Highflex é de uma empresa de origem familiar, então eu não perdi a oportunidade de estudar vários temas, né? E vários cases. O Brasil tem muitas empresas familiares, né? E claro que algumas delas, com o tempo, foram vendidas para outros grupos maiores que vieram de fora. Mas sempre é muito comum vir de uma origem familiar, de uma formação de um pai, de um avô, de irmãos que resolve ter um sonho, né? E começar a construir e a empreender nesse Brasil, enfim, vamos falar um pouco do Brasil, né?
É, a empresa familiar, ela hoje é a maioria que a gente tem hoje no Brasil, né? Uma grandes empresas. E elas têm os seus desafios como uma empresa familiar, questão cultural, sucessão, né? Independente do porte da empresa. Então, eu acho que isso não está muito ligado ao tamanho da empresa, né? Então, eu acho que a gente falar sobre isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não se dão a importância devida quando começa a abrir um negócio, né? E falar, eu vou abrir com meu pai, eu vou abrir com meu irmão, vou abrir com meu cunhado. É importante a gente discutir sobre isso, trocar ideias e experiência, para que ela já comece num formato bacana, porque todo mundo constrói uma empresa para ela ser uma empresa de sucesso, né? Então, ela começar sólida já com as suas diretrizes, eu acho que é muito importante. Do que você corrigir lá no final, dá mais trabalho, né? Que legal, que legal. Bacana demais. Eu queria aproveitar o embalo para nós conversarmos um pouquinho hoje, Jordânia, sobre os desafios, né? Esse lado de profissionalização, que é o nosso tema que nós queremos trabalhar aqui durante a nossa prosa. Nós sabemos que é bastante complexo, né? A gente fazer isso. Eu queria ouvir de você o seguinte: quais são os maiores desafios que você enfrentou ou que são enfrentados ao profissionalizar uma empresa familiar, ô Jordânia? É. Quando você tem uma empresa que vem de uma origem familiar, você encontra nela os membros da família. Às vezes não são, às vezes é da primeira geração que estão ali junto com o fundador, ou de uma segunda ou uma terceira geração, né? Quando a gente fala do aspecto família, ele envolve muito mais do que aspecto mais capitalista, mas o sentimental é muito forte, né? E isso é discutido em almoços, em churrasco, né? E aí, às vezes, a mãe não está dentro dos negócios, e aí a mãe se dói porque que aquele filho tem mais oportunidades do que aquele outro, né? É importante, né, a profissionalização da empresa, porque você vem com outras mentalidades, você contrata profissionais que já estão no mundo corporativo, que já têm essa expertise, essa experiência de uma empresa, às vezes multinacionais, de outras empresas, que podem sim agregar e te ajudar a ver o mundo, a sua empresa do lado de fora. Porque quando você começa uma empresa e você está ali dentro dela no dia a dia, essa visão fica muito pequena, micro, porque você está ali no dia a dia. Você teve um sonho de construir um negócio, né? Então você vai indo dentro da operação, dentro do dia a dia, você entende muito bem do seu negócio, do seu produto, não é disso que a gente está falando, mas ela vai se tornando com o tempo, se você não tomar cuidado, eu falo uma administração caseira, né? E o negócio às vezes é muito bom, né? Ele tem um projeto para crescer muito. E às vezes por essa administração caseira você barra, você prende ela. Então, quando você traz pessoas de fora, né, com mais experiência em outros tipos de mercado que venha para agregar, você começa a abrir mais o leque e ter uma visão um pouco mais ampla do negócio como um todo. Então, profissionalizar uma empresa familiar é muito importante. A gente também tem aquele aspecto de que nem todo filho de peixe, peixinho é, né? Todo mundo fala, filho. Não, gente, não é assim, né? Eu conheço várias empresas familiares que um filho resolveu ser artista. E tudo bem, né? A família, o fundador, os responsáveis, né, que estão ali na parte superior da pirâmide, eles têm que aceitar. Porque às vezes você insiste com um membro da família que faz, porque é o sonho do pai, tem que ser o sonho do filho, o sonho do neto, e não dá certo. A gente tem que pensar mais como uma corporação, como uma empresa PJ, né? Então, o sentimento e mais a razão nesse momento é muito importante. É importante que as pessoas façam o que elas gostam para elas fazer bem feito. Sim, às vezes dentro do quadro da família tem uma pessoa que tem o feeling, é muito.
tem, né, o espírito empreendedor, dá para aproveitar, mas tem uns que não têm, né? Então, isso é importante a gente saber distinguir para realmente não atrapalhar os negócios da empresa, né? E aí, o Giordano, olhando pela perspectiva da governança, né, nós sabemos que a parte da governança corporativa ela é extremamente importante nesse processo todo que nós estamos conversando aqui. Como é que você enxerga a governança corporativa, as práticas dela, como que elas são consideradas, para a profissionalização de uma empresa familiar? Então, Giordano, eu gostaria de ter um pouquinho a sua visão sobre essa parte dessa profissionalização na perspectiva da governança, né? Eu falei que eu gosto muito da forma como você colocou a liberdade. Ok, não necessariamente eu tenho que seguir o caminho, do fundador da empresa, né? Eu posso fazer outra coisa na minha vida, eu posso ser artista, escritor, sei lá, né? Existem tantas variações nesse mundo, mas eu queria tocar agora o lado da governança corporativa contigo. É importante a gente tirar a empresa de um formato de uma administração caseira. O que que eu digo da administração caseira? Uma das práticas é misturar o PJ com o PF. Então, o cartão corporativo é o cartão que a dona de casa vai fazer compra no mercado. Não, né? Todo mundo tem que ter salário e todo mundo tem que ter um sistema de bonificação de acordo com o resultado da empresa, né? Então tem que ter metas, tem que ter os objetivos, tem que ter um plano. E aí você começa a receber como se você fosse realmente um funcionário ali, um executivo, que você está ali para a lucratividade, rentabilidade daquele negócio, né? Então, quando eu digo tirar de uma administração caseira e transformar numa administração profissional, é exatamente isso. Então, os membros da família que estão dispostos a tal negócio, eles têm que buscar alternativa, têm que buscar o que tem no mercado para implantar na sua empresa, num formato de uma administração profissional. Né? Então, quem é que é bom em financeiro? Bom, quem é bom em financeiro é uma pessoa X. Então, ela vai estudar, ela vai se aperfeiçoar, ela vai fazer cursos, ela vai trazer o que é de melhor, né? Vai se estar sempre atualizar para trazer o que é de melhor para dentro daquela corporação, né? E criar práticas ali. Então, o carro do sócio que usa para final de semana não é um carro que você vai utilizar para fazer um trabalho, né? Então, eu tenho um desejo de ter um terreno, né? Um exemplo simbólico. Tá, mas para que que aquele terreno, com o dinheiro da empresa, mas para que aquele dinheiro, aquele terreno vai fazer parte do negócio? Faz parte, faz sentido para o negócio da empresa, né? Então, a gente deixar um pouco de aquele lado mais de o que eu acho que é bom, o que é o meu desejo, né? Porque eu tenho um desejo, porque quando eu construí, idealizei uma empresa, eu tinha um desejo pessoal do que realmente é necessário para aquele negócio. E aí você criar práticas que realmente são utilizadas em empresas de um grupo de investidores, que não são práticas realizadas por família, né? Então, por exemplo, a separação das contas, salários, de acordo com o executivo, de acordo com o porte da sua empresa, né? Por que que aquele está naquele cargo, mas realmente ele tem as habilidades e as competências para estar naquele cargo, né? Então, criar modelos, né, de governança que já existe no mercado, que está aí, né, que são praticadas por grandes empresas e colocar dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa. Eu ouço muito também as pessoas falar, mas você está querendo comparar a empresa grande, multinacional, tal, faturamento. Não, a gente não está falando de valor de faturamento, né? Uma boa gestão, ela é independente do tamanho da empresa, né? Ela pode ser uma empresa pequena, uma empresa de médio porte. Eu conheço empresas de grande porte que são que ainda o grupo familiar está dentro da empresa, dentro, né, na atividade da empresa, existe uma briga gigante entre os filhos por ego, por poder, né?
e as mulheres brigam entre elas, quem é que vai gastar mais. Então, depois no final de semana, um chega com um carro novo, tá vendo? O seu pai dá privilégio para o teu irmão tal, que tem um carro novo, você. Então, assim, é muito importante. A gente fala, mas independente do tamanho da empresa, é muito importante essas práticas. E o que que eu acho? Se é difícil da gente fazer, a gente tem empresas boas para nos ajudar nisso. Hoje tem muitas empresas que dão consultoria, que pode ajudar as empresas, né, o que está no grupo ali, os heads, né, a poder pensar e ajustar o E tem, crescimento e tem mesmo da empresas, empresa. né, Jordânia, que o cartão corporativo fica com as mulheres, não é isso? Então, a gente fala e as pessoas falam, não, imagina, gente, eu conheço muita empresa familiar, que é empresa grande, e que existe uma disputa muito grande ali entre o cartão corporativo de quem gasta mais. Aí eu fico pensando, e essa despesa vai para qual centro de custo? Que vai, né? Porque para mim isso daí é surreal, né? E é independente do tamanho. Quando a gente começou a Highflex, e eu também, em paralelo, eu já estava fazendo cursos, e cursos do Sebrae mesmo, né? Na época eu fazia muito curso do Sebrae, que era para micros e pequenas empresas. Ali já foi criando uma forma de pensar no mundo corporativo, como que essas empresas formas de gestão, né, práticas de gestões que você pode e deve aplicar na empresa para ela crescer de uma forma sólida, né? Então, poxa, mas como é que era? Gente, a gente tinha salário de acordo com o faturamento da empresa, a gente tinha salário mensal e de acordo com o tamanho do que a gente fazia a empresa, de acordo com a função. Depois, com o tempo, a empresa foi ficando mais vendável, tinha bonificação, todo mundo tinha que entregar um plano de meta para poder entregar. Então, desde sempre foi muito, desde o começo foi muito baseado nessas práticas, né? Fantástico, legal demais a nossa prosa aqui. Vamos fazer o seguinte, Jordânia, vamos chamar a dona Corujinha, vamos tomar uma água, um café aqui e nós voltamos para o segundo tempo. Vapt-vupt, pode ser? Pode, claro. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui na Prosa com Bertália, trazendo a Giordânia, ela que está falando sobre profissionalização de empresas, sucessão, vários temas aí que são extremamente importantes dentro desse contexto evolutivo de formação, de governança, ela falou de governança também. E aí, Giordânia, qual que é o impacto da contratação de gestores externos na dinâmica e na performance de uma empresa familiar? A contratação, é importante que o fundador queira isso, para que isso ajude no sucesso do profissional também, né? Então, eu sempre digo que qualquer decisão dentro de uma empresa, uma virada de chave que a gente fala, é importante que o fundador e as pessoas que estejam com ele queiram essa mudança. Porque você vai olhar para a empresa e vai falar, poxa, aonde é que eu preciso de uma inovação, aonde é que eu preciso de um sangue novo aqui? E aí sim você vai para o mercado para você vai contratar. Poxa, mas muitas vezes essa decisão é difícil. Um conselho também, um corpo de conselheiros também é interessante, né? Poxa, Jordânia, como que eu consigo isso, né? Isso não é tão difícil hoje no mercado. A Highflex já teve esse corpo de conselheiros. E eles são pessoas de fora, profissionais de áreas distintas, né, que vai depender de cada negócio seu, e que ele vem para te ajudar até buscar profissionais para você. Até te dar umas ideias, sabe, de onde você precisa, porque às vezes você não sabe nem onde começar. Poxa, eu queria isso, mas por onde eu começo, né? Então, existe hoje grupos, existe conselheiros, existe empresas que faz esse trabalho dentro das empresas que vai te ajudar nesse processo. Vai precisar ficar com ele por muito tempo? Não, às vezes você pode fazer um trabalho curto, mas que ele vem, te ajuda a até buscar esses profissionais para que eles possam fazer parte e fazer parte também do crescimento da empresa, né? A gente,
A empresa familiar, algumas dela guardam muito para ela, ela tem medo de abrir, né, informações. Abrir faturamento, abrir informações de mercado, né? E isso vai acabando amarrando ela de crescer. Então, quando você traz um profissional de fora com uma outra visão, você vai ver que isso não é o que vai fazer a sua empresa crescer mais ou crescer menos, né? Então, eu acredito que um corpo de conselheiros, né, é importante para a empresa. Existem empresas que fazem esse trabalho e que te ajudem a buscar profissionais para fazer parte da sua organização, da sua gestão, né? É muito importante isso. Legal. E aí, Jordânia, você chegou num determinado momento a comentar sobre treinamentos, capacitações que você fez, usando principalmente o Sebrae. Para mim, o Sebrae é um órgão fantástico, uma Uhum. instituição fantástica, realmente que dissemina o conhecimento e suporta vários segmentos da sociedade, inclusive os empreendedores, né, e as empresas familiares. Como promover essa capacitação contínua dos membros da família envolvidos no negócio? Afora o Sebrae, que eu sei que é um baita de um caminho, mas que tópicos normalmente você sugeriria que as pessoas buscassem para poder, de alguma maneira, se educar e aprender continuamente, Jordânia? Eu acho que cada membro da família, geralmente tem um, dois membros, tem uns que se dedicam mais a marketing, tem uns que se dedicam mais a desenvolvimento de produto, outras linhas de produção. Hoje a gente tem muitos cursos, muitas palestras, muitos eventos, né? Esse evento que eu vou participar. E ali mesmo você começa a se relacionar com outras pessoas, né? Há associações. Então a empresa familiar, ela fica muito dentro de casa, né? Dentro da empresa dela, ela não sai. Mas quando ela começa a participar de associações, a assistir palestras, a entrar no LinkedIn, saber o que está acontecendo, né? Ó, a Sebrae, Fiesp, tem um monte de curso. E quando você está ali, que você sai dali e vai para fora, né? Que você começa a conversar com pessoas, ali você começa a ter informações de como as oportunidades que você tem de treinamento, de capacitação, para você manter-se informado e até às vezes muitos insights, sabe? Porque você saiu dali. Então, é muito comum você conversar com pessoas de família, né, que têm família, e você fala assim: vocês têm reunião de algum controle de qualidade, RNC? Não sei o que é isso. Uhum. Ah, você tem controle de indicadores? Não, como é que é isso? Então, ela fica muito dentro ali, né, daquela casinha ali. Então, precisa sair. Ah, poxa, mas para onde eu vou? Começa por uma associação do bairro, dos empresários, tem muitos. Ali você vai conversar com um, você vai conversar com outro, um vai dar uma dica, um vai falar que fez que assistiu uma palestra, outro que vai assistir um curso. Tem muita coisa no mercado. Hoje tem muita facilidade. Com a internet, a gente tem muita facilidade. Tem muita gente que pode contribuir bastante. Que bacana, muito legal. Uma contribuição fantástica você está trazendo aqui para a prosa com Betália, ô Jordânia. Jordânia, tem um ponto que eu gostaria de explorar contigo, relacionado principalmente com a parte de comunicação, tomada de decisão, que é um negócio extremamente importante nesse processo todo, né? E passa, inclusive, pelo modelo de governança. A minha pergunta para você é a seguinte: quais medidas podem ser tomadas para melhorar, Jordânia, a comunicação e a transparência na tomada de decisões em uma empresa familiar? Quando a gente pensa na base, né? Como que eu posso dar autonomia para as pessoas que estão abaixo, na pirâmide abaixo, que elas podem ter tomadas de decisões sozinha e que fica uma comunicação transparente que todo mundo sabe que ela está fazendo. Dando um exemplo, eu trabalho com orçamento anual. Então, os heads, eles têm os orçamentos que é aprovado no começo do ano e que eles já têm, eles não precisam de mim. Já foi definido lá no começo
o que é para eles fazerem, o que que a empresa tem como objetivo, já está alinhado com eles, porque isso foi conversado, foi um planejamento que a gente fez. Então, todo ano a gente faz um planejamento do ano. E aí isso está também junto o nosso orçamento. Então, o pessoal de marketing, eles não precisam pedir permissão para mim, porque isso tem muita empresa familiar, né? Ah, vai fazer alguma coisa? Tem que pedir para o dono para assinar um cheque, vamos dizer assim, que hoje não tem mais cheque, mas para assinar um cheque. Quando você faz um planejamento com a pessoa e ela sabe quais são os objetivos e eles estão muito alinhados, você prepara um orçamento para a pessoa e ela, como profissional, ela toca sozinha. Isso se dá uma liberdade muito grande. E, claro, a área financeira, a área de controladoria, cabe ela ir administrando e organizando isso e controlando aquilo que ela tem também, porque ela já sabe quanto que o marketing pode gastar no seu orçamento. E isso se estende para as outras áreas também. Então, você acaba dando autonomia de decisões para aquela equipe sua. Claro, às vezes no meio do ano surge alguma coisa muito fora daquilo planejado. Aí sim, reúne todo mundo para decidir se vai ou não vai fazer. Mas caso ao contrário, todo mundo já sai com aquilo que tem que ser feito durante o ano e todo mundo já tem a liberdade de tomar suas devidas decisões, sem ficar pedindo, porque isso tem muito nas empresas familiares, né? O profissional que vem de fora, o profissional que vem de uma empresa maior, que de um outro, que não é de uma origem familiar, que vem para uma empresa familiar, o que ele mais tem dificuldade é isso, né? Porque ele não tem, ele fica sem tomada de decisões, sem autonomia de tomada de decisões, ele não sabe quanto que ele pode gastar, quanto que ele não pode gastar, porque o valor do orçamento muitas vezes é bem menor do que de uma empresa multinacional, sim, né? A margem de erro também é mais curta, né? Então é natural isso. Mas quando você começa a criar certos hábitos que já tem uma empresa grande dentro da sua empresa menor, independente dela ser só um pai, um filho, enfim, você já dá autonomia para os seus profissionais a tomar as decisões que tem que ser tomadas, porque já foi alinhada ali, né? Bacana, legal demais. E aí tem um ponto, a gente sabe que dentro dessa perspectiva que você trouxe, a gente sabe que os interesses variam dentro de família, fora da família, profissionais, ou coisa desse tipo. A curiosidade que eu tenho aqui, ô Jordana, é a seguinte: como que nós podemos equilibrar os interesses da família com os objetivos corporativos em uma empresa familiar? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais, pode ser? Pode sim. Quando a empresa ela passa de caseira para profissional, um projeto de qualquer pessoa, do membro da organização, seja familiar ou não, ele tem que ser aprovado, então ele tem que defender esse projeto com o valor do orçamento e com o retorno e o prazo, Uhum. né? Então, o modelo, ele não pode fugir disso, né? Sendo ou não uma empresa familiar. Então, quando você começa a profissionalizar essa empresa, esse tipo de decisões também passa a ser natural. Então, eu tive uma ideia que eu vou lançar um produto. Tá, mas eu preciso fazer um projeto, apresentar ele, qual é o custo desse projeto, qual é o tempo, quantas pessoas eu vou precisar, o porquê que eu estou fazendo isso, e passar por um conselho para aprovar aquele projeto ou não. Então, passa a ser, por isso que é importante a gente falar, deixar de ser uma empresa caseira e transformar numa empresa mais profissional, né? Que aí você pega esses modelos de gestão que já tem em empresas maiores, que não é de origem familiar, e aplica dentro da sua empresa. Bacana, fantástico. E aí nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa, mas tem uma pergunta que eu queria fazer para você aqui. Aliás, não é bem uma pergunta, né? Mas é muito mais ouvir de você, com a sua experiência de profissionalização, o Giordânia, os conselhos que você daria, por exemplo, para aquelas empresas familiares que, de certa forma, estão partindo aí
para a profissionalização. O que que você diria para essas empresas? Olha, é importante que o fundador queira uma mudança, né? Então, o fundador, ele precisa querer a continuidade daquela empresa que ele construiu. Isso é muito importante. E quando ele pensar na continuidade dessa organização, ele pensar que ele tem que profissionar ela, independente se vai agradar uns ou não os outros. Então, é fundamental que o fundador ou quem esteja à frente do negócio queira fazer essa mudança, que não é fácil, porque é fácil você contratar um conselho, é fácil você contratar uma empresa de consultoria. O difícil é você lidar com a sua mãe, com a sua tia, que é casada com o seu tio, com o seu primo, que é filho do seu tio, que às vezes faleceu e que aí acabou vindo na organização. Então, é muito importante. Então, mas já tá assim, mas tem que começar. Não Ba- tem jeito. Então, se não teve oportunidade de começar correto, não tem problema. Para dar uma continuidade nessa empresa, tem que começar por algum lugar. E aí eu volto de novo, tem muitas empresas que podem ajudar. Começar pelo contrato social, colocar regras no contrato social. E se o sócio vier falecer? O herdeiro assume, mas às vezes o herdeiro gosta de cantar em barzinho, né? É o negócio dele, que não tem tudo bem. Mas e aí, ele vai entrar na empresa? Ele vai começar a trabalhar na empresa? Então, tudo isso a gente consegue com empresas especialistas para nos ajudar nisso. Então, o contrato social, eles têm que ser reformulado pensando em tudo isso, fazer atas de acordos, né, com os membros da família. Então, se vai ter lucro, tem empresas que não têm balanço, balancete tem que ter, tem que saber, tem que começar de algum lugar. Ah, não tem? Tem que ter. Tem contabilidades sérias que fazem isso, então tem que ter. Se vai ter lucro no final do ano, como esse lucro vai ser distribuído? Vai ficar para o membro da família? Uma parte vai ser reinvestido dentro da empresa? Então, tudo isso é importante. Isso tudo pode estar numa ata, isso tudo pode estar num contrato social já pré-definido. Então, é importante a gente olhar para a empresa não para aquilo agora, e nem para aquela história bonita que foi construída, porque muitas vezes mexer naquela história construída, que foi sofrida, né? Porque muitas vezes começa do nada, sem dinheiro, enfim. Mas olhar para a empresa e falar: o que que eu quero da empresa no futuro? O que que eu planejo ela, como que eu gostaria que ela fosse, né? Depois que você pensar na empresa, na organização como si, aí você vai pensar, tá, e o que que eu faço agora com os membros? Então, como é que a gente vai trabalhar? Quem dá, quem não dá? Como vai ficar no contrato social? Como é que vai estar essa ata que a gente pode fazer para saber quem é quem, o que tem que entregar de resultado? Então, se não tem, tem que ter, tem que começar. É Que isso que eu bacana, dou de conselho. que bacana, muito legal. Jordânia, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertália. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom, eu tenho o meu LinkedIn, se eu puder falar do LinkedIn, então é Giordânia Tavares. Ali eu falo bastante coisas do dia a dia, troco experiências, tem bastante artigos, então quem quiser pode me acompanhar lá, manda lá mensagens que eu respondo, a gente troca experiência, é muito importante também. A gente sempre está aprendendo, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova. Que maravilha. Jordânia, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para você, Jordânia. Tudo de bom. Muito obrigada. Até logo a todos. Tchau, tchau.